Bem, pessoal, então finalizado agora o estudo do conflito aparente de normas, a gente começa a conversar sobre o âmbito de validade da lei penal, tanto no espaço quanto no tempo. E aí a gente termina o nosso estudo sobre lei penal, sobre o estudo das normas penais. Olha só, quanto à validade e eficácia da lei penal no tempo e no espaço, a gente não tem muita discussão para trazer, tá? E a gente vai mais nos prender à leitura da lei, ao estudo da lei e alguns pontos que sejam pontos de entendimento jurisprudencial, enfim. A gente vai conseguir aqui fazer uma discussão rápida acerca desse tema. Primeiro ponto que a gente precisa trabalhar é o seguinte: em relação à lei penal no tempo, tá? Em relação à lei penal no tempo. Em relação à lei penal no tempo, a gente vai dar uma olhada no Código Penal. O artigo 2º do Código Penal vai trazer para a gente um conceito interessante de lei penal no tempo. Vejam o que diz o artigo 2º do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único fala o seguinte: a lei posterior que de qualquer forma favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, a extratividade da lei penal benigna se aplica, inclusive, quando já transitada em julgado a decisão. E aí o artigo 4º do Código Penal, traz pra gente o tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, aqui a gente tem uma noção já de qual vai ser a teoria aplicada pelo Código Penal brasileiro em relação ao tempo do crime. Perfeito? Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre lei penal no tempo. Em primeiro lugar, a gente precisa ter a seguinte noção. Uma lei ela vai ter vigência quando cumprido, o seu processo legislativo, for encerrado o período de vacatio legis, e a partir daí, então, ela é uma lei vigente. Ela passa a ter vigência a partir desse momento, e aí ela é uma lei válida, vigente e aplicável aos fatos ocorridos durante o seu período de vigência. Então, durante o seu período de vigência, ela é uma lei aplicável aos fatos ocorridos nesse período. Perfeito? Muito bem. Isso é o que a gente convencionou tratar por atividade. Então, olha só, quando eu falo em atividade da lei penal, é aplicar a lei penal aos fatos ocorridos dentro do seu período de vigência. Só que a gente vai ver o seguinte: existem algumas situações, e a gente viu no próprio artigo 2º, parágrafo único, que quando favorecer o agente a lei penal posterior, ela vai aplicar-se aos fatos ocorridos anteriormente. Ele está permitindo, então, uma aplicação da lei fora do seu período de vigência. Quando eu aplico a lei fora do seu período de vigência, eu estou falando em extra-atividade da lei penal. Então, a atividade da lei penal, aplicação da lei penal aos fatos ocorridos no seu período de vigência. Extra-atividade da lei penal, aplicação da lei penal a fatos ocorridos fora do seu período de vigência. Muito bem? Tudo bom. O artigo 4º disse pra gente o tempo do crime. Qual é considerado o tempo do crime? O tempo do crime, pela lei penal, artigo 4º, é o momento da ação. Então, olha só, prestem atenção. Existem algumas teorias que explicam isso. A primeira teoria é a teoria do resultado. Pela teoria do resultado, considera-se praticado fato quando ocorrido o resultado. Segunda teoria, a teoria da ubiquidade ou mista, vai dizer que considera-se praticado fato quando ocorrido o resultado ou quando realizada a conduta. Tanto um ou outro seria considerado o momento de ocorrência do fato. E outra teoria é a teoria da atividade, que vai dizer pra gente que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, independentemente do momento do resultado. Teoria da atividade foi a teoria adotada pelo Código Penal no artigo 4º. Então imagine a seguinte situação: eu efetuo um disparo de arma de fogo contra alguém no dia 19 de janeiro. E aquela pessoa morre dia 5 de fevereiro. Qual foi o momento da ação, o momento do crime de homicídio? O momento do crime de homicídio foi quando eu efetuei os disparos no dia 19 de janeiro. E não quando ele morreu no dia 5 de fevereiro. Porque a gente adota a teoria da atividade. Então vejam, eu preciso verificar, para fins de aplicação da lei penal, qual era a lei vigente no momento da ação ou da omissão, já que a gente adota a teoria da atividade. Ah, mas existia uma lei vigente quando da morte da vítima, que era uma lei mais grave, só que ela só entrou em vigência, quer dizer, na verdade ela entrou em vigência antes da morte, então eu posso aplicar ela? Não.
Por que não? Porque ela foi editada posteriormente ao fato, posteriormente ao ato, à ação ou omissão. A gente adota a teoria da atividade. Então, quanto à lei penal no tempo, eu não posso aplicar uma lei penal posterior à ação ou omissão que seja mais grave, ainda que ela tenha vigência antes do resultado. Perfeito? Então a gente trabalha aqui com a teoria da atividade. Muito bem. Quais são as possíveis situações que podem ocorrer, anotem por favor, em relação à lei penal no tempo, sucessão de leis penais no tempo, conflito de leis penais no tempo ou sucessão de leis no tempo. Primeira situação, abolício criminis. Na abolício criminis, que é uma causa de extinção da punibilidade, a lei nova deixa de considerar criminosa conduta que anteriormente assim era considerada. Então a lei nova deixa de considerar como criminosa um determinado fato que era considerado criminoso pela lei anterior. Essa é chamada abolício criminis, retira do mundo jurídico um determinado crime. Outra situação, novatio legis in melius. Novatio legis in melius, a lei nova, em que pese não retire o caráter criminoso do fato, traz circunstâncias novas que de qualquer modo beneficiam o agente. Tá? De qualquer modo beneficiam o agente, então ela vai ser retroativa também. Prestem atenção. Tanto na hipótese de abolício criminis quanto na hipótese de novatio legis in melius, eu tenho a possibilidade de retroatividade, considerando o que diz pra gente o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Perfeito? As duas outras situações são situações mais gravosas. Novatio legis incriminadora, quando uma lei nova passa a criminalizar um fato que não era criminoso antes. Então, se quando eu realizei aquele fato não era criminoso, posteriormente passa a ser considerado criminoso, essa lei não se aplica a mim. A outra situação é a novatio legis impejus, ou lex gravior. Ou seja, a criação de uma lei penal que, embora não crie um tipo penal novo, traz situações que vão de qualquer modo prejudicar o agente, agravar a situação do agente. Perfeito? Nessa situação, tanto na novatio legis incriminadora quanto na novatio legis impejus, ou peius, eu não tenho a possibilidade de retroagir, já que só há exceção da retroatividade da lei penal quando for para beneficiar o réu, ou agente, em qualquer situação. Perfeito? Muito bem, tranquilo. Quer ver uma situação interessante que aconteceu? O crime de roubo com emprego de arma, né? Foi aquela lambança que aconteceu. Né? Você tinha lá o crime de roubo com emprego de arma é uma causa de aumento. E aí falaram, a gente tem que tratar de uma forma mais grave aquele que utiliza arma de fogo. Beleza. Criaram uma causa de aumento mais gravosa para quem se valia de arma de fogo. Só que para isso revogaram a causa de aumento anterior, que abarcava também armas brancas, armas impróprias. Com isso, a gente teve a revogação dessa causa de aumento em relação às armas brancas e um agravamento em relação às armas de fogo. Posteriormente, para corrigir a situação, mantiveram a causa de aumento para a arma de fogo e trouxeram uma nova causa de aumento para a utilização de arma branca na violência ou grave ameaça aplicada no roubo. A questão é a seguinte, essa lei nova, depois que veio corrigir essa falha, passa a ser uma lei mais grave, então ela não é aplicável às situações anteriores. Com isso, o sujeito praticou o roubo com emprego de arma branca. Veio a lei alterando o Código Penal, dizendo, olha, é mais grave para quem aplica arma de fogo. Tá, então para quem já praticou com arma de fogo não vai mudar a situação dele porque seria lex gravior. Mas em relação a quem se utilizou de arma branca, é uma novatio legis in melius, porque vai retirar a causa de aumento dele. Apliquei. Um monte de gente que estava preso foi solto porque foi feito um mutirão carcerário. E aí você revendo a pena da pessoa já tinha cumprido o que tinha para cumprir. Quando você verifica que houve uma falha, o legislador vai lá e fala, não, arma branca também é causa de aumento. Tá, mas agora, se você traz uma causa de aumento nova, você estaria prejudicando. Né? Então, não se aplica a quem já foi beneficiado com aquela novatio legis in melius. Só daqui para frente a gente vai ter essa correção legislativa. Perfeito? Essa é uma situação interessante que mostra para a gente, na mesma lei, situações de novatio legis in peius e novatio legis in melius. Perfeito? Muito bem. Quais são os princípios que vão reger o conflito de leis penais no tempo? O primeiro princípio é o princípio da irretroatividade da lei penal severa, que vai impedir que a lei retroaja para prejudicar o agente. Está lá previsto no artigo 2º do Código Penal. E aí nós vamos ter o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna, que vai determinar a retroatividade da lei
quando for para beneficiar o agente. Está lá no parágrafo único do artigo 2º. Questão interessante que a gente já conversou aqui, que diz respeito, quando a gente estudou o princípio da legalidade, leis penais excepcionais e temporárias. Leis penais excepcionais e temporárias excepcionam a aplicação da irretroatividade, tá, da lei penal. As leis excepcionais e temporárias, conforme determina o artigo 3º do Código Penal, elas vão ser aplicáveis, embora decorrido o período da duração, no caso da lei temporária, ou cessadas as circunstâncias que determinavam a sua eficácia no caso das leis excepcionais. Então, ela vai ter ultratividade, tá? Elas vão ter ultratividade. É uma exceção, então, aqui a essa questão. A teoria adotada foi a teoria da atividade, a gente já viu isso aqui. E aí uma questão interessante que surge para a gente em relação à lei penal no tempo diz respeito à prática dos chamados crimes permanentes, tá? E dos crimes continuados e a súmula 711 do STF. Olha só, crimes permanentes, a gente vai ver isso mais à frente, são aqueles cuja consumação se prolonga no tempo, tá? Então, eu realizo um fato, uma execução, e na execução eu chego à consumação, mas essa consumação ela pode perdurar no tempo, pode prolongar no tempo. Crimes continuados são aqueles que, quando praticados em determinadas circunstâncias de tempo, lugar, enfim, vão ser considerados os posteriores, né, como continuação do primeiro, desde que sejam da mesma espécie. Então, isso é crime continuado. A questão que surge aqui é a seguinte: a súmula 711 ela vai dizer para a gente o seguinte: aplica-se a lei penal mais grave se a vigência da lei penal mais grave se inicia antes de cessada a permanência ou a continuidade delitiva. O que quer dizer o seguinte: pega um exemplo do sequestro, ou da extorsão mediante sequestro, que é um crime permanente. Se eu hoje pego o João e levo para o cárcere, e ele está no cárcere por 20 dias, e de repente vem uma lei aumentando a pena do sequestro, ou da extorsão mediante sequestro. Posteriormente a isso, eu libero o João. A cessação da permanência só se deu após o início da vigência da lei penal mais grave. Essa lei penal mais grave, então, ela é aplicável ao caso, porque ela teve vigência durante a permanência ou durante a continuidade delitiva. Súmula 711 do STF, tranquila essa questão, tá? Já está mais do que tranquilo para a gente isso. Prestem atenção em um detalhe. Em relação às leis penais no tempo, quando a gente for fazer a aplicação lá na frente, a gente vai conversando sobre algumas outras situações interessantes, mas eu acho que o que a gente tem de mais relevante para tratar, a gente já tratou, tá? Não tem uma grande discussão além dessa que envolve os crimes permanentes, crimes continuados, enfim. Ficar atento a isso, atento a outra coisa também. Detalhe: em relação à sucessão de leis no tempo, em matéria processual, você aplica a regra do tempus regit actum. Quer dizer o seguinte: o ato que vai ser praticado agora vai ser de acordo com a lei vigente naquele momento, não interessa, não retroage, não vai para frente, não tem nada disso na lei processual. Na lei de direito penal, na lei material, não. Aqui a gente aplica a questão da atividade e da extratividade de forma excepcional. O que quer dizer o seguinte: você precisa, no caso concreto, saber se a lei que você está aplicando é uma lei de conteúdo material ou é uma lei de conteúdo processual. Porque se for uma lei de conteúdo processual, ainda que mais gravosa, por exemplo, a redução de um prazo recursal, você aplicaria desde já, tá? Não interessa. Em relação a isso, a gente vai trazer uma questão aqui bacana que diz respeito ao crime de estelionato, tá? Por quê, professor? O crime de estelionato, ele teve uma alteração em relação à ação penal. A ação penal no crime de estelionato passou a ser considerada uma ação penal pública condicionada à representação. Ação penal é matéria de direito penal material. Nesse caso, quando eu condiciono uma ação penal à representação, eu estou trazendo uma lei penal benigna, tá? Ela é benéfica ao agente. A discussão que surge é a seguinte: eu aplico essa lei a todos os processos anteriores de estelionato ou eu aplico só aqueles nos quais ainda não houve oferecimento de denúncia? E o que prevalece hoje nos tribunais, tá? Tanto o STJ quanto o STF, é no sentido de que, oferecida a denúncia, eu não vou retroagir a alteração trazida pela lei que
torna condicionada à representação o crime de estelionato. Se antes, quando era ação penal pública, o Ministério Público já denunciou, essa alteração não vai surtir efeito aqui. Agora, em relação às situações em que ainda não houve oferecimento de denúncia, nesse caso, eu vou exigir sim, tá? Eu vou exigir sim a representação, mesmo que o crime tenha sido praticado antes da vigência dessa norma. Por quê? Porque condicionar a representação é uma questão de ordem material e benéfica ao agente. Então, eu vou retroagir se a denúncia ainda não tiver sido oferecida. Essa é uma questão interessante para a prova, ok? Então, por que isso, professor? Porque a representação ela é condição de procedibilidade da ação penal. Se o Ministério Público já tinha oferecido a ação penal, ele tinha satisfeito a condição de procedibilidade naquele momento. Agora, se ele ainda não ofereceu a ação penal, não propôs a ação penal, nesse caso, eu ainda preciso verificar uma condição de procedibilidade. E por isso, se houve alteração, eu vou verificar no caso concreto. Bacana? Muito bem, vamos falar então agora sobre lugar do crime, tá? Lei penal no espaço, para a gente caminhar para o final aqui. Em relação à lei penal no espaço e o lugar do crime, nós temos também algumas teorias. Teoria da atividade, que vai dizer para a gente que considera-se praticado o crime no local em que foi realizada a conduta, né? Ação ou omissão. Teoria do resultado. Teoria do resultado vai dizer para a gente que considera-se praticado o crime no local onde foi realizada o resultado, alcançado o resultado, independentemente de onde foi realizada a conduta. Teoria da intenção. Teoria da intenção vai dizer pra gente que considera-se praticado o crime no local onde o sujeito pretendia que ele fosse consumado. E, por fim, teoria da ubiquidade, que vai dizer pra gente que considera-se praticado o crime tanto no local onde se deu a ação ou a omissão, quanto também no local onde se deu o resultado. E essa é justamente a teoria adotada pelo Código Penal no artigo 6º, quando ele diz o seguinte para a gente: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, tanto onde se produziu o resultado quanto onde se realizou a ação ou omissão, eu vou considerar local do crime. Perfeito? Teoria da ubiquidade é a teoria adotada pelo artigo 6º do Código Penal. Presta atenção aqui em um detalhe agora para a gente conhecer o âmbito de validade da norma penal. Já sei qual é considerado o local do crime. Agora eu preciso saber qual vai ser a lei aplicável considerando o local em que foi praticado o crime. O artigo 5º do Código Penal fala para a gente o seguinte: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, se o crime foi cometido no território nacional, eu aplico a lei brasileira. E, professor, como é que eu verifico se foi cometido no território nacional? Se a ação ou omissão foi realizada aqui ou se o resultado aconteceu aqui, por conta do princípio da ubiquidade. Vem o parágrafo 1º e traz para a gente um conceito de território por extensão. A gente vai deixar para estudar isso mais à frente daqui a pouco. O que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: se eu digo no artigo 5º que eu aplico a lei penal brasileira aos crimes cometidos no território nacional, eu preciso dizer para vocês o que é território nacional. Vamos lá, vamos conceituar território nacional. Então, o nosso conceito de território, eu já falei para vocês, que vai ser aquela porção terrestre delimitada pelas fronteiras, bem como o espaço aéreo correspondente, né? Aquela massa atmosférica correspondente a essa margem de fronteiras, e o mar territorial. E o que seria o mar territorial? O mar territorial seriam as 12 milhas náuticas contadas a partir da linha de baixa-mar, ou seja, da nossa costa. E isso está previsto, gente, na Lei 8.617, Lei 8.617, que dispõe sobre o mar territorial, zona contígua e zona econômica exclusiva. Não confundam, por favor, com as 200 milhas, tá? Porque isso aí não é para fins de determinação de território. Nosso território ele é composto pelo território terrestre, pelo mar territorial e por todo espaço aéreo correspondente ao território terrestre e ao mar territorial. Então, essa faixa atmosférica que está sobre o mar territorial, bem como nosso território terrestre, ele também é considerado território. Qualquer crime cometido nesses espaços, tranquilo para vocês, no sentido de que foi um crime praticado em território nacional. A questão é a seguinte, presta atenção aqui.
Nós temos uma situação de territorialidade e uma situação de extraterritorialidade. Eu aplico a situação de territorialidade quando o crime for cometido em território nacional. E aí eu estou aplicando o artigo 5º. Aos crimes praticados no território nacional, seja terrestre, seja mar territorial ou espaço aéreo correspondente, eu aplico a lei penal brasileira. Mas vejam, a lei penal brasileira, ela pode ser aplicada ainda em relação a crimes cometidos fora do território nacional por conta de uma imposição legal. Nessa hipótese, a gente vai falar em extraterritorialidade. Extraterritorialidade é, então, a possibilidade de aplicação da lei penal a crimes cometidos fora daquele território que se submete àquela soberania. Perfeito? Essa é a hipótese de extraterritorialidade. Muito bem. Mas, professor, vejam bem, me diga aqui. O artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal, ele fala o seguinte pra gente. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional, atenção a isso, as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Presta atenção, gente. O parágrafo 1º do artigo 5º ainda está trabalhando com o critério de territorialidade, não é extraterritorialidade. Por quê, professor? Porque ele fala que considera-se extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública a serviço do governo. Então, se um avião da FAB está na Espanha, pousado na Espanha, e acontece um crime dentro do avião da FAB, apenas dentro, foi um crime cometido em território nacional brasileiro. Professor, para aplicar o direito penal brasileiro num crime lá na Espanha, eu vou aplicar a extraterritorialidade. Gente, não, porque o crime aconteceu no território nacional brasileiro, já que o avião da FAB é a extensão do território. Então, eu aplico territorialidade. Em relação às embarcações e aeronaves privadas, eu considero extensão do território nacional se eles estiverem dentro do nosso espaço aéreo, ou no nosso mar, ou no nosso território, ou ainda em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. Alto mar, terra de ninguém, tá? Eu estou falando aqui em um espaço que não tem exercício de soberania de nenhum outro estado. Nesse caso, quando você estiver falando em alto mar, você está falando em aplicação das regras penais correspondentes à bandeira daquela embarcação ou daquela aeronave. Como assim, professor? Se eu tenho uma embarcação brasileira em alto mar, é a extensão do território brasileiro. Se eu tenho uma embarcação holandesa em alto mar, eu tenho uma extensão do território holandês, ainda que seja privado. Aí eu trago para vocês um exemplo, que é o chamado os navios do aborto, né, que aconteciam aí, que era o seguinte, navios, por exemplo, imagine que na Dinamarca é permitido o aborto. E aí navios com bandeira dinamarquesa aportavam no Brasil, pessoas entravam no navio dinamarquês, iam até alto mar e em alto mar eram realizados abortos. E aí quando voltava ao Brasil, chegava a polícia e falava, vocês estão presos por aborto. Não, não pode. Por quê? Porque o aborto foi realizado em território dinamarquês. E a Dinamarca permite o aborto. Como assim território dinamarquês? Porque era mar territorial, que não tem exercício de soberania de nenhum estado, mas dentro de uma embarcação privada dinamarquesa. Então, considero extensão do território dinamarquês. Perceberam? Bacana isso? Tudo bem. O parágrafo 2º vai dizer pra gente o seguinte: é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente a estas em porto ou mar territorial do Brasil. Então, se, por exemplo, um avião privado, um avião da American Airlines está sobrevoando o Brasil, esse avião da American Airlines sobrevoando o Brasil é considerado território nacional brasileiro, porque está no espaço aéreo correspondente ao território brasileiro. Então, é território brasileiro. Agora, se for um avião das Forças Aéreas Americanas, aí é a aeronave pública, vai ser extensão do território americano. Perfeito? Fiquem atentos a isso, por favor. O que a gente precisa trazer aqui agora e discutir para a gente finalizar a nossa aula é a questão da extraterritorialidade. Extraterritorialidade não vai trabalhar com território por extensão,
vai trabalhar com crimes ocorridos fora do território, mas sendo aplicável a lei de outro país. E aí o artigo 7º vai trazer para a gente quais são as hipóteses de extraterritorialidade. Lembrando que a extraterritorialidade ela pode ser condicionada ou incondicionada. Extraterritorialidade incondicionada é aquela aplicável sem se submeter a qualquer condição, por força da lei. A lei traz para a gente uma determinada situação na qual eu vou aplicar a extraterritorialidade sem que ela exija qualquer condição para isso. Em outras hipóteses, existem circunstâncias nas quais a aplicação da lei penal a fatos ocorridos fora daquele território somente vão se dar, se for por verificação de condições específicas, tá? E aí é o que a gente vai ver aqui. Prestem atenção, existem alguns princípios, e eu quero falar sobre eles antes da gente analisar os casos concretos aqui do nosso artigo 7º. Quais são os princípios que regem a extraterritorialidade? Quando a gente for analisando cada uma das situações, eu vou apontando para vocês qual é o princípio correspondente. Mas, primeiro princípio, o princípio da defesa. O princípio da defesa, ou princípio real, ele considera para a aplicação da extraterritorialidade interesses de soberania do Estado. O princípio da defesa, ou real, considera para fins de aplicação da extraterritorialidade critérios de soberania do Estado. Princípio da justiça universal. Princípio da justiça universal determina a aplicação da lei penal a fatos ocorridos no estrangeiro por conta de convenções internacionais às quais aquele Estado se submete e, por isso, ele está obrigado, perante os demais membros, né, daquele tratado, a realizar a punição daqueles crimes praticados dentro da sua soberania, dentro da sua esfera de soberania. Princípio da nacionalidade ativa. Pelo princípio da nacionalidade ativa, eu aplico a extraterritorialidade considerando critérios que dizem respeito à nacionalidade do agente. Princípio da nacionalidade passiva, eu aplico a extraterritorialidade considerando critérios que digam respeito à nacionalidade da vítima. E princípio da representação, ou da bandeira, eu vou aplicar a extraterritorialidade dependendo da bandeira de determinadas embarcações ou aeronaves, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tranquilo? Esses são, então, os princípios que a gente vai trabalhar. E aí eu trago para vocês o seguinte. Artigo 7º, inciso 1, diz para a gente o seguinte. Prestem atenção. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Extraterritorialidade, aplicação da lei brasileira a crimes praticados no estrangeiro. Nesse caso aqui, prestem atenção, o inciso 1 trata das hipóteses incondicionadas de extraterritorialidade. Então, eu aplico a lei penal brasileira aos crimes praticados contra a vida ou liberdade do presidente da República. Prestem atenção e grifem: vida ou liberdade do presidente da República. Se eu tento matar o presidente do Brasil na Argentina, eu pratiquei um crime contra a vida do presidente do Brasil, aplico a lei penal brasileira a esse fato. Se eu sequestro o presidente do Brasil na Argentina, eu aplico a lei penal brasileira porque é um crime contra a liberdade. Se eu roubo o presidente na Argentina, eu não aplico a lei brasileira porque foi contra o patrimônio do presidente. Então, contra a vida ou liberdade do presidente da República. Aqui, gente, há uma certa discussão se isso estaria de acordo com o princípio da nacionalidade passiva ou da defesa. Prevalece que é da defesa. Por quê? Porque quando você protege a vida ou a liberdade do presidente da República, na verdade você está defendendo a vida ou a liberdade do nosso representante, tá? Do representante do Estado, e por isso seria uma questão de defesa da soberania, tudo bem? Então prevalece que seria aí o princípio da defesa. A linha B fala contra patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, do território, de município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Aqui é patrimônio. Patrimônio de pessoas jurídicas de direito público interno. Então essas pessoas jurídicas aqui, de direito público, ou também de direito privado, que tem aqui as autarquias, fundações, enfim, são pessoas que representam o Brasil, tá? E por isso, se praticados crimes contra o patrimônio dessas pessoas, eu teria aplicação da lei penal brasileira. Exemplo, imagine que, por exemplo,
eu tenho uma representação da Caixa Econômica nos Estados Unidos, e alguém entra na Caixa Econômica lá que tem nos Estados Unidos e rouba a Caixa Econômica. Eu aplico a lei penal brasileira, porque foi contra o patrimônio de uma empresa pública brasileira. Aqui eu aplico também o princípio da defesa. Perfeito? Muito bem. C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Imagine que eu viajo para os Estados Unidos numa comitiva e eu pratico um peculato, por exemplo. Nesse caso, eu aplico a lei penal brasileira, porque foi contra a administração pública por quem estava a seu serviço. Tranquilo, aplicação extraterritorial da lei brasileira. Por fim, aqui eu tenho o genocídio quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil. Então, é um caso de extraterritorialidade incondicionada, no caso de genocídio praticado por brasileiro ou praticado por domiciliado no Brasil. Muito bem? Tudo bem. Por fim, o inciso 2 traz as hipóteses de extraterritorialidade condicionada. E aí ele fala que eu aplico a lei penal brasileira aos crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Aqui, princípio da justiça universal, ou cosmopolita. B. Praticado por brasileiro. Princípio da nacionalidade ativa. C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e ali não sejam julgados. Princípio da representação ou da bandeira. Parágrafo 1º, prestem atenção. Nos casos do inciso 1, é punido segundo a lei brasileira ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Se o sujeito foi condenado no estrangeiro, eu aplico a lei brasileira. E aí a gente vai ver que tem que descontar o prazo que ele já cumpriu. Se ele foi absolvido no estrangeiro, eu ainda posso aplicar a lei brasileira, porque eu estou falando de hipótese de extraterritorialidade incondicionada. O parágrafo 2º diz pra gente o seguinte: nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Aí vem, entrar o agente no território nacional, então eu não posso ir lá buscar o agente, ele tem que estar em território nacional. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Por isso não se podia punir, né, o aborto. O sujeito praticou um aborto dentro do território dinamarquês. E lá não era punível. Então não pode ser punido aqui dentro. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. E D. Não ter o agente sido absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. E por fim, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Presta atenção, essas são as hipóteses, são as condições, as hipóteses condicionadas previstas no inciso 2, tá, do artigo 7º. Perfeito, gente? Eu preciso então ter aqui a presença dessas condições. O parágrafo 3º, presta atenção, ele fala que a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Princípio da nacionalidade passiva. Vou aplicar a lei brasileira porque foi praticado contra brasileiro. Se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior e outras. Então eles chamam aqui de ultracondicionada, né? Uma hipótese condicionada, ultracondicionada, porque além daquelas condições, eu tenho que ter também a condição de não ter sido pedida ou negada a extradição e ter requisição do ministro da Justiça. Nesse caso, tá? Nesse caso, eu aplico, então, a lei penal brasileira a fatos ocorridos no estrangeiro. Galera, isso é muito letra de lei, não tem muito que a gente aprofundar em relação a isso. O que eu quero trazer para vocês, que vocês precisam ficar atentos, é o seguinte. O artigo 8º, que fala da pena cumprida no estrangeiro, ele fala o seguinte: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Eu estou falando aqui tipos de pena. E outra coisa, o artigo 8º, ele somente é aplicado nas hipóteses do artigo 7º, inciso 1. Por quê? Porque no artigo 7º, inciso 2, se o sujeito foi condenado, eu não aplico a lei penal brasileira. Se ele foi julgado no exterior, eu não aplico a lei penal brasileira. Lembram? Olha só, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter lá cumprido pena. É um dos requisitos, né, do inciso 2. Então o artigo 8º, ele é direcionado ao inciso 1 do artigo 7º, ou seja, ele é direcionado às hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. E aí ele vai dizer o seguinte: eu vou atenuar a pena no Brasil se ele já cumpriu uma pena diversa lá fora. Exemplo, lá fora ele foi condenado a uma pena de multa. Aqui no Brasil, uma pena de reclusão. São penas diversas.
Então, se, por exemplo, eu ia aplicar uma pena de 6 anos de reclusão, eu preciso atenuar a pena dele, porque ele já cumpriu uma pena diversa fora do Brasil. Se ele foi condenado lá fora a uma pena de reclusão de 10 anos e aqui no Brasil a uma pena de 15 anos, eu vou computar os 10 anos como cumpridos na pena brasileira. Por quê? Estou falando de penas idênticas, ou seja, reclusão e reclusão, privação de liberdade, e por isso eu aplico a parte final que diz que nela é computada quando idênticas, ou seja, os 10 anos que eu já cumpri lá fora serão computados aos 15 anos condenados aqui no Brasil. Perfeito? Então, aqui a gente tem essa questão envolvendo a aplicação da lei penal no espaço. No espaço, no tempo, já finalizamos, e também a questão da pena cumprida no estrangeiro. Alguns pontos interessantes que a gente precisa trazer aqui em relação à aplicação da lei penal, tanto no tempo quanto no espaço, eu vou aproveitar agora para trazer para vocês alguns pontos relevantes que podem vir na sua prova e a gente precisa trazer aqui especificamente. Primeiro ponto é o seguinte: quando eu digo para vocês que uma norma posterior revoga uma norma anterior incriminadora, isso consiste na chamada abolitio criminis, que é uma causa de extinção da punibilidade, eu preciso perguntar para vocês o seguinte: quem vai ter competência ou atribuição para reconhecer a abolitio criminis, no caso concreto? Essa é uma questão interessante. Ou mesmo para reconhecer uma novatio legis in melius, né, que de qualquer forma venha beneficiar o agente. Então a gente precisa aqui analisar 3 momentos distintos. Primeiro momento, imagine a seguinte situação. Ainda está no curso da investigação. Nós estamos no curso da investigação e durante o inquérito policial, durante qualquer outro procedimento de investigação, existe uma nova norma que venha revogar uma norma penal incriminadora anterior, ocorrendo, portanto, abolitio criminis. Nesse caso, como ainda não há uma ação penal instaurada, cabe ao Ministério Público, que é o detentor da opinio delicti, né, aquele que vai oferecer a ação penal, cabe ao Ministério Público pleitear o arquivamento com base na extinção da punibilidade. Então, se sobrevém uma abolitio criminis, ele vai lá e no curso da investigação ele vai lá e requer, na verdade, ele promove o arquivamento do inquérito com base na extinção da punibilidade. Perfeito? Muito bem. Agora, imagine uma outra situação. Já houve a ação penal proposta, né? Nós temos uma ação penal em curso, e vem uma lei nova que revoga a lei incriminadora anterior. Então, a abolitio criminis ela ocorre quando há uma ação penal em curso. Nesse caso, quem vai reconhecer a extinção da punibilidade vai ser o juízo competente, né, para o conhecimento da ação penal. Então, vai ser o juiz, na fase de conhecimento do processo da ação penal, que vai reconhecer. Seja, né, em primeiro grau, se ainda estiver a ação em primeiro grau, ou se já estiver em segundo grau, vai ser reconhecido pelo desembargador, e se estiver no STJ, no STF, a gente vai ter aí a aplicação sendo realizada por um ministro, que seja o ministro relator do caso. Então, muito bem, até aqui tranquilo. A gente está trabalhando com abolitio criminis durante o processo penal, durante a ação penal, ainda em fase de processo instrutório, ou mesmo já com ação penal condenatória, mas ainda não transitada em julgado. Perfeito? Muito bem. A questão que traz alguma discussão para a gente aqui é processos findos, ou seja, já com condenação transitada em julgado. Se o processo já findou e já existe uma condenação transitada em julgado, a competência para analisar quaisquer questões trazidas em relação àquele sujeito que já está em fase de execução penal vai recair ao juiz da vara de execuções penais. Isso a gente extrai justamente do artigo 66, incisos 1 e 2 da Lei de Execução Penal, e a gente extrai também da súmula 611 do STF. Então anotem, por favor, a súmula 611 do STF, que vai dizer o seguinte para a gente: transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juiz das execuções a aplicação da lei penal mais benigna. Então percebam, não só abolitio criminis, mas também a novatio legis in melius, de qualquer forma. Naquele caso que eu trouxe para vocês, em que houve uma alteração no roubo, né, em que a gente tem a supressão de uma causa de aumento em relação ao emprego de arma branca, se o sujeito já estava condenado, cumprindo pena com trânsito em julgado, portanto,
caberia, naquele caso, ao juiz da execução aplicar o decote, né, da causa de aumento e assim também submeter ao recálculo da pena restante. Perfeito? Muito bem. Uma outra questão interessante também que eu preciso trazer para vocês, que quando a gente trabalhou lei penal no espaço, eu não cheguei a falar especificamente dessas terminologias, é o seguinte, e por isso eu chego ao final dessa nossa aula e a gente vai fazer algumas observações, tá? Então a gente trouxe aqui o básico e agora no final a gente traz algumas observações que normalmente é o que importa, que cai na nossa prova. Em relação à diferença entre crimes à distância e crimes plurilocais. Professor, o que é um crime à distância e um crime plurilocal? Preste atenção. Quando a gente estuda lei penal no espaço, o que a gente está discutindo é exercício de soberania. Como assim? Quando eu estudo lei penal no espaço, eu estou determinando qual é a lei vigente em um determinado espaço territorial, ou seja, qual estado, né, dentro daquele estado, qual vai ser a lei vigente, aplicável naquele caso. Então, eu estou trabalhando aqui com uma questão de soberania. Para isso, a gente precisa fazer uma distinção, e isso costuma vir muito em provas objetivas, trabalhando dois conceitos distintos que são de crimes à distância e crimes plurilocais. Essa questão do artigo 6º do Código Penal, ela vai ter relevância em relação aos chamados crimes à distância. Então, grifem crimes à distância, por favor. Por quê? Crimes à distância são aqueles cuja sua execução e consumação vai se prolongar, ultrapassar mais de um território soberano. Então, por exemplo, se eu efetuo um disparo de arma de fogo no Brasil e o sujeito morre na Argentina, 2 estados soberanos, eu tenho aqui um chamado crime à distância. Eu envio, por exemplo, uma bomba para alguém na Argentina, então eu iniciei a execução aqui no Brasil, a bomba chegou na Argentina e explodiu lá. E aí? Pela teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime tanto no local onde se deu a ação ou a omissão, bem como onde se deu ou deveria se dar a consumação, no caso aqui a Argentina. Esse é chamado crime à distância. Professor, e crime plurilocal? Crime plurilocal não tem nada a ver com discussão de soberania. Os crimes plurilocais são aqueles que são realizados, partes do crime são realizadas, seja a execução ou até a consumação, partes da execução e a consumação vão se dar em comarcas distintas, ou seja, em regiões, em locais distintos dentro do mesmo Estado soberano. Então, crimes plurilocais o sujeito é um estelionatário que está praticando crimes na região sudeste. E aí ele está no Rio de Janeiro e ele faz contato com o pessoal de Minas e aí ele manda algum tipo de pedido lá para que seja depositado algum dinheiro. A conta dele está no Espírito Santo. Então vejam, eu envolvo aqui diversas comarcas, né? Eu iniciei a execução em um determinado local e eu consumei o crime em um outro local, mas todos dentro do mesmo espaço soberano, dentro do mesmo território. Então, a discussão do artigo 6º só tem relevo em relação aos crimes à distância, que são aqueles que envolvem mais de um Estado soberano. Perfeito? Essa era uma questão que eu precisava também trazer para vocês, que é interessante e que vem sendo cobrada em prova. Outra questão que é essencial dentro da sucessão de leis penais no tempo diz respeito à possibilidade ou não de combinação de leis. E aí, é possível a combinação de leis penais? Como assim, professor? Olha só, eu disse para vocês que eu aplico sempre aquela lei penal que seja mais favorável dentro da sucessão de leis no tempo. Então, se eu tenho uma lei favorável à época do fato e lá no julgamento está vigendo uma lei desfavorável ao agente, aquela lei favorável da época do fato, que regia o fato naquele momento, vai ter ultraatividade, ou seja, vai continuar tendo atividade mesmo após o término da sua vigência. De outro lado, se o sujeito pratica um fato na vigência de uma norma mais grave e posteriormente sobrevém uma norma menos grave, então imagine que lá no julgamento tem uma norma que seja benéfica ao agente. Nesse caso, a gente vai falar em retroatividade da norma benéfica. Por quê? Porque aquela norma que vai ser aplicada no momento do julgamento, ela vai surtir efeitos em relação a um fato
praticado antes do início da sua vigência, por isso ela vai ser retroativa. Então, se ela é benéfica, ela retroage, se ela é benéfica, ela também ultraage. Então vai ter ultratividade e também vai ter retroatividade. A questão que surge é a seguinte: imagine que eu tenha uma lei penal vigente à época do fato, que tenha uma parte favorável ao agente, ok? E que posteriormente sobrevenha uma outra lei penal que traga para a gente uma parte que é mais favorável, mas outras partes que não são tão favoráveis. Como assim? Eu vou trazer para vocês um exemplo específico, tá? E a gente vai conseguir entender isso de forma muito clara. Presta atenção aqui, galera. Olha só. Quando a gente conversa sobre combinação de leis penais no tempo, o que se propõe é o seguinte: utilizar a parte mais benigna de uma lei e a parte mais benigna de outra lei. Ou seja, o sujeito praticou o fato durante a vigência de uma lei, que tinha uma parte que era benéfica e outra parte não tanto, e foi julgado em um outro momento em que a gente tinha a vigência de uma norma que tinha uma outra parte benéfica, uma outra nem tanto. Eu posso combinar as partes benéficas das duas leis? Essa é a questão que surge para a gente. Então, olha só. Posso retroagir apenas a parte mais benéfica da lei nova e dar ultratividade apenas à parte mais benéfica da lei antiga? Essa é a pergunta que surge e a gente vai ver que isso não foi admitido pelo STJ. Nem pelo STJ, nem pelo STF, perdão. Nenhum dos dois admitem isso. STF de cara, né, o Pleno afastou a possibilidade de leis penais, combinação de leis penais, e aí a gente tem esse tema tendo sido discutido em repercussão geral, inclusive. E nós temos no STJ a súmula 501 do STJ que impede a combinação de leis, determinando que, no caso de duas leis que tenham partes benéficas, eu devo analisar qual lei, na sua integralidade, mais beneficia o agente e aplicar essa lei, ok? Por que isso, gente? Se eu pego a parte benéfica de uma norma e a parte benéfica de outra norma, o que eu estou criando, na verdade, é uma outra norma. Seria uma terceira lei, o que a doutrina chama de lex tertia. E a lex tertia violaria o princípio da legalidade e também o princípio da separação dos poderes, porque eu estaria dando ao julgador a possibilidade de criar uma norma penal nova, ok? O legislador, ele verificou em um momento qual seria a lei e ele deu ali naquele momento algumas partes benéficas, outras nem tanto, e depois ele criou uma outra lei com partes benéficas, outras nem tanto. Aí vem o juiz e desfaz tudo isso e fala: não, vou pegar a parte benéfica de uma com a parte benéfica de outra e vou criar uma lei ótima para o agente. Ele não pode fazer isso porque, enquanto julgador, ele estaria violando o princípio da legalidade, separação dos poderes, e isso fere também o princípio democrático. Perfeito? Muito bem. Qual foi a situação trazida, né, para a gente, à época que começou a discussão em relação a isso? Lei de drogas. Entendam uma coisa. A Lei 6368 de 76, que era a lei que regia o crime de drogas, de tráfico, enfim, todos os crimes de drogas, era a lei de drogas antes da 11343, ela trazia no seu artigo 12, o crime de tráfico de drogas com uma pena de reclusão de 3 a 15 anos. 3 a 15 anos. Pena mínima 3, pena máxima 15. Muito bem. Vem o artigo 33, parágrafo 4º, o artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, eu vou abrir ele aqui rapidinho, e ele diz o seguinte pra gente: nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, então tem uma causa de redução de pena de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Perfeito? Então aqui a gente tem uma causa de diminuição de pena aplicada ao tráfico, coisa que não existia na Lei 6368. A Lei 6368 trazia uma pena de 3 a 15 anos, ponto. Uma pena de 3 a 15 anos, ponto. Qual é o problema que surge? A Lei 11.343, ela traz uma pena de 5 a 15 anos. Então a pena mínima do artigo 33 da 11.343 é 5 anos. Se o sujeito é primário, bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, é muito provável que esse sujeito vai ser condenado à pena mínima, né? Ele vai ficar lá na fixação da pena base, uma pena mínima. Na segunda fase, não havendo circunstâncias atenuantes, agravantes, mantém-se a pena mínima.
E quando chega na terceira fase, em que eu verificaria a possibilidade ou não de aplicar uma causa de aumento ou de diminuição, eu poderia verificar aqui, talvez, a possibilidade de aplicar o parágrafo 4º da 33. O que a doutrina, né, e na época surgiu essa corrente defensiva em relação a 6368 e a 11343, essa sucessão de leis no tempo? Ela disse o seguinte, olha só, a pena mínima da 6368 são 3 anos. Ela é mais benéfica que a pena mínima da 11343, que são 5 anos. Então, em relação à pena mínima, se o sujeito praticou um crime de tráfico na vigência da 6368, deve ter ultraatividade a parte da norma que diz respeito à pena. Deve ultraagir, deve ter ultraatividade. Mas, se o sujeito já foi julgado no momento que estava vigente a 11343, que traz uma causa de diminuição de pena no parágrafo 4º, essa causa de diminuição de pena deve ser aplicada ao fato, porque não existia isso na 6368. Então, a causa de diminuição de pena retroagiria à data do fato. Perceberam? O que se propunha nessa época, então? Aplicar a pena mínima da 6368 com a causa de diminuição da 11343. E aí isso chegou, né, aos tribunais, chegou ao STJ, ao STF, e se consolidou o entendimento de que não seria possível essa combinação de leis. Não seria possível essa combinação de leis, devendo, no caso concreto, eu verificar qual é a norma que mais beneficia o agente ou não. Olha, essa aqui beneficia mais, aquela beneficia mais. Eu vou ver qual beneficia mais e vou aplicá-la na integralidade para que eu não viole a legalidade e a separação de poderes. Tudo bem? Muito bem. Dentro dessa discussão, nós temos algumas correntes, tá, que foram levantadas. Quais foram essas correntes? Embora STJ e STF tenham batido o martelo, não cabe combinação de leis penais, nós temos alguns autores, e entre eles nós vamos ter aí César Roberto Bittencourt, Zaffaroni, dizendo o seguinte, preste atenção, em decorrência do princípio do favor rei, ou seja, eu devo sempre beneficiar o réu, todos os princípios constitucionais também que regem as leis penais no tempo, da retroatividade da lei benigna, da irretroatividade da lei mais severa, eu deveria autorizar a combinação de leis, sim, me valendo desses princípios e beneficiando o réu de qualquer forma. Se você vai fazer uma prova para defensor público e é uma segunda fase, é válido você trazer esse posicionamento, porque esse é um posicionamento defensivo, tá? Eu não estou criando uma nova norma, eu estou aplicando duas normas nas partes que mais beneficiam o réu, já que existe o princípio da retroatividade da lei benéfica e o princípio da irretroatividade da lei que prejudica o réu. Então haveria aí, no caso de aplicação, uma combinação. Existem alguns autores, e aí Rogério Greco, ele fala isso, inclusive, na obra dele, que propõe o seguinte, olha, o Código Espanhol, inclusive, ele já prevê isso, tá? Que é o quê? No caso de dúvida de qual lei aplicar, eu devo ouvir o réu para que ele venha a juízo e diga qual é a lei que ele entende que é mais benéfica e qual que ele quer que seja aplicada. É o que foi aplicado no Brasil? Não. No Brasil, então, aplica-se uma lei na sua integralidade, verificando-se, no caso concreto, qual a que mais beneficia o réu. E isso não é dado ao réu escolher, é o juiz que vai fazer essa análise. Então, por exemplo, se a causa de aumento ela é variável, se no caso concreto existem circunstâncias que determinam um maior aumento, uma maior diminuição, perdão, estou falando de causa de diminuição. Se eu tenho, então, por exemplo, uma maior fração de causa de diminuição, que vai reduzir bastante aqueles 5 anos, né? Então, nesse caso, eu vou aplicar 11343, porque olha só, o parágrafo 4º, ele fala que eu vou reduzir de 1/6 a 2/3. 5 anos são 60 meses, 2/3 de 60 meses são 40 meses. Se eu tiro 40 meses, eu fico com 20, então eu tenho aí 1 ano e 8 meses, não é isso? Se eu aplico 5 anos com uma causa de redução no máximo, eu teria 1 ano e 8 meses de pena para cumprir. Se eu aplico a pena mínima da 6368 sem causa de redução, eu teria 3 anos para cumprir. Então é melhor aplicar a integralidade da 11343. Agora, se eu aplico uma redução de 1/6, que é o mínimo de redução, em relação aos 60 meses, eu retiro 10 meses, ficam 50 meses, né? Nesse caso, você teria 4 anos e 2 meses de pena para cumprir. 4 anos e 2 meses de pena para cumprir é maior que 3 anos, que é a pena mínima da 6368 sem causa de redução.
Então é melhor aplicar 6368. Entenderam? Então você precisa, no caso concreto, verificar qual vai ser a norma que, aplicada na integralidade, vai beneficiar mais o réu, tá? Então, nesse caso, você precisa verificar isso. Muito bem. Outro ponto relevante envolvendo leis penais no tempo, que vocês precisam anotar no caderno de vocês, como uma observação relevante para uma prova, é possibilidade ou não de retroagir uma norma que ainda esteja em período de vacatio legis. E aí, imagine o seguinte, eu pratiquei um fato na vigência de uma norma grave, a pena era 10 anos quando eu pratiquei o fato. E aí vem uma nova, reduzindo de 10 para 6 anos a pena. No dia que eu vou ser julgado, já foi editada essa norma, ok? Mas ela ainda está em período de vacatio legis, ou seja, ainda não tem aplicação essa norma. A pergunta que surge é a seguinte, o juiz, no momento de aplicar a pena, ele pode se utilizar daquela norma ainda em vacatio e fazer retroagir aquela norma em vacatio? Existem duas posições aqui, tá? Mas eu vou dizer para vocês já que a primeira corrente, que é uma corrente majoritária, não permite a aplicação da norma em vacatio legis, tá? Então, nós vamos ter aqui a impossibilidade da aplicação da norma em vacatio legis como sendo uma corrente majoritária, inclusive é a corrente da doutrina tradicional. E aí a gente vai trazer aqui como base Hungria, Frederico Marques, que são autores tradicionais, tá? Que já sustentavam isso. Modernamente, você vai ter alguns autores, e aí você vai ter Paulo José da Costa Júnior, entre outros, dizendo, olha, pode sim, por quê? Porque eu preciso beneficiar o réu. E se eu sei que aquela norma ela vai ter eficácia em breve, assim que cumprir o seu período de vacatio, eu já posso aplicar logo essa norma retroagindo para beneficiar o réu. E aí, se essa norma, por exemplo, durante o período de vacatio, essa norma, por exemplo, ela é revogada, ela nem entra em vigor, né? Sequer chega a surtir efeitos. Se ela sequer chega a surtir efeitos, o que eu faria aqui nesse caso, se eu já apliquei? Eles recomendam uma espécie de desaplicação. Reveja a pena do sujeito. Reveja a situação do sujeito com base na lei anterior, já que aquela lei não surtiu efeitos quaisquer. Tá, mas é uma situação de insegurança jurídica imensa. E justamente por isso que a segunda corrente ela vem afastar, tá? Ela vem afastar justamente porque ela diz que no período de vacatio, aquela norma penal ela não surte qualquer eficácia, ela não tem qualquer eficácia e por isso ela não poderia ser aplicada. Muito bem. Outros pontos interessantes envolvendo lei penal no tempo. Anotem aí, por favor, uma observação para leis intermediárias. A gente já deu um exemplo mais cedo, quando a gente falou do roubo, né, com a causa de aumento da arma, que é uma hipótese de lei intermediária. Lei intermediária, ela é aplicável? Lógico que é. Já podem colocar aí, por favor, que sim, a lei intermediária ela é aplicável. Ah, mas professor, ela não estava vigente nem na época do fato e nem na época do julgamento? Eu vou aplicar aquela norma? Vai. Situação concreta. O sujeito praticou um roubo com emprego de arma branca, uma faca, quando ainda era vigente a causa de aumento do emprego de arma no roubo. Fato, uma lei mais grave. Fato foi praticado na vigência de uma lei grave. Posteriormente vem uma lei que revoga a causa de aumento do emprego de arma. Então, se essa lei nova ela é benéfica, ela vai retroagir, afasta então os efeitos da causa de aumento em relação ao fato. Só que, ainda antes do sujeito ter sido julgado, vem uma lei nova corrigindo a situação e essa lei nova traz de novo uma causa de aumento para o emprego de arma branca no roubo. E aí? Vamos lá. Essa lei nova não pode ser aplicada porque em relação à segunda lei, ela é mais grave, então ela não pode retroagir. A lei vigente à época do fato não pode ter ultratividade porque depois dela veio uma lei que já surtiu os seus efeitos e, com isso, afastou a causa de aumento em relação aos fatos anteriores. Então prestem atenção, eu não vou aplicar nem a lei do momento do julgamento, que é grave, nem a lei do momento do fato, que também era grave, mas a lei intermediária, que é a lei que mais beneficia o agente. Perfeito? Então eu vou aplicar aqui a lei intermediária. Isso, inclusive, foi reconhecido pelo STF no julgamento do recurso extraordinário 418876, ok?
possibilidade de aplicação da lei intermediária, e isso é o óbvio, é o que é lógico, né? Considerando a retroatividade da lei benigna e a irretroatividade da lei que prejudica o réu. Muito bem, então falamos de leis penais intermediárias. Vamos comentar agora sobre retroatividade ou não da jurisprudência mais benéfica. Como assim, professor? Imagine que o sujeito tenha praticado um fato em um determinado período, em um momento em que se dava uma interpretação judicial, né, que era grave ao agente. E, posteriormente, você tem uma interpretação judicial nova que passa a ser mais benéfica. Por exemplo, em relação aos crimes hediondos, a possibilidade ou não de progressão, depois foi alterado pela lei, né? Mas pode progredir, não pode progredir. Isso foi um entendimento jurisprudencial que veio dizer pra gente que, olha, ele tem que progredir, tem direito à progressão sim. Depois, posteriormente, ainda foi alterada a lei e mesmo assim o STF retornou à discussão e falou, olha, vocês continuam errando porque vocês falaram que ele não pode, que ele tem que iniciar, inclusive, em regime fechado. Ele não precisa, tem que verificar no caso concreto. Então ele pode ser em regime aberto. Tudo bem, isso foi posicionamento jurisprudencial. Imagine o seguinte, jurisprudência benéfica, ela pode retroagir para beneficiar o réu? A questão aqui é tranquila. Por quê? Doutrina majoritária vai dizer para a gente o seguinte, a doutrina majoritária vai dizer que jurisprudência não retroage, porque quando a Constituição fala em retroatividade benigna, a Constituição estava falando expressamente em lei, não falou em entendimento jurisprudencial. Então eu não posso retroagir a jurisprudência para beneficiar o agente. Ah, mas e aí, professor? Naquele caso que o sujeito estava cumprindo pena, e aí ele estava em regime fechado, veio a entendimento novo. Nesse caso, eu tenho uma aplicação imediata. É diferente, eu não estou retroagindo. Eu estou aplicando aquele entendimento a partir do momento que ele foi editado. Não vou aplicar aquilo que já aconteceu, mas daqui para frente esse vai ser o entendimento. Então, o que eu tenho, na verdade, é uma aplicação imediata, ok? A aplicação imediata do entendimento jurisprudencial, no caso, seja ela súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade, são decisões que vão ter eficácia erga omnes, tá? Então, nesse caso, a gente consegue dar aí uma retroatividade, não uma retroatividade, mas uma aplicação imediata à jurisprudência. Bacana, tudo bem. Com isso, a gente fecha os pontos essenciais aí, mais cabulosos, né, que eu queria trazer sobre leis penais no tempo e no espaço. E aí eu quero falar com vocês rapidamente sobre aplicação da lei penal em relação às pessoas. Abram um tópico no caderno de vocês e coloquem, por favor, aplicação da lei penal em relação às pessoas. Pessoal, olha só. Quando a gente fala em aplicação da lei penal em relação às pessoas, o que a gente está perquirindo, estudando é: algumas pessoas têm imunidade à lei penal, algumas pessoas não se submetem à norma penal, e aí a gente vai ver o seguinte: nós vamos ter, né, com imunidades à norma penal, parlamentares em algumas situações específicas e os diplomatas, tá? Então, diplomatas vão ter imunidade penal e os parlamentares também. Em relação à imunidade parlamentar, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: exige-se que haja um nexo funcional crime em tese praticado, tá? Para que eu possa falar em imunidade material em relação. Então, eu tenho que ter praticado um determinado fato em tese criminoso, sendo que esse fato guarda alguma relação com a sua atividade parlamentar, tá? Então ele tem que ter praticado em razão da atividade parlamentar. Ainda que não tenha sido no exercício direto, mas em razão da atividade parlamentar, sem que haja qualquer necessidade de limitação territorial. Muito bem? E isso está previsto na Constituição Federal, nos artigos 52 e 53. Então, artigos 52 e 53 da Constituição, a gente vai trazer isso. Em relação aos diplomatas também, a gente vai trazer a imunidade em relação a eles. Uma questão interessante que eu preciso trazer para vocês, eu não vou tratar aqui as imunidades formais, as imunidades em relação à questão de prisão. Isso é uma questão processual. Uma questão interessante que eu queria trazer para vocês diz respeito ao indígenas. Como é que fica a aplicação da lei penal em relação aos indígenas? E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque quando eu preparo as minhas aulas, eu faço uma análise não só dos temas que eu tenho visto mais sendo discutidos por aí, né, pelos autores, mas também
as provas que têm acontecido por aí, os editais que estão por aí. Normalmente eu pego o edital de tudo quanto é lugar e dou uma olhada no que tem sido cobrado, né, para ninguém ser surpreendido. Você vai fazer uma prova, de repente fala, pô, o professor não falou sobre isso. E vem lá no edital do Ministério Público Federal para Procurador da República, expressamente, na parte que trata, olha isso, na parte que trata de aplicação da lei penal em relação às pessoas, ele traz um texto, uma parte que é direito penal indígenas e comunidades tradicionais. E aí o que você extrai disso ele quer saber o seguinte, eu aplico a lei penal em relação aos indígenas? Os indígenas vão se submeter à aplicação da lei penal? E aí o que eu respondo para vocês é sim. Eu aplico sim a lei penal em relação aos indígenas e, obviamente, considerando algumas peculiaridades. Por quê? Primeiro ponto que vocês têm que ter em mente é o seguinte: o indígena, ele tem imputabilidade? Lógico que tem, gente. Existe uma discussão sobre o fato dele ser indígena afastaria a culpabilidade. Na verdade, não se afastaria a culpabilidade pela inimputabilidade. O que prevalece na doutrina é a ausência de uma potencial consciência sobre a ilicitude. Porque aquele índio totalmente segregado da nossa vida, né, da nossa sociedade urbana, aquele índio, ele não sabe exatamente o que está fazendo. Ele está fora do nosso seio social. Então, quando ele realiza alguma conduta, de repente ele não tinha potencial consciência da ilicitude. E aí vai ser um caso de erro de proibição, que por isso vai afastar a culpabilidade do indígena. Você não pode dizer que o indígena é um sujeito incapaz de conhecer os seus atos, né? E de proceder conforme o seu entendimento. Dizer que o indígena é inimputável seria um tratamento hoje completamente dissociado, né, do que a gente vem conquistando em relação aos direitos dos indígenas e das populações tradicionais. Então, nesse caso, ainda que você trabalhe com afastamento da culpabilidade, mas não vai ser no plano da inimputabilidade, vai ser no plano da ausência de potencial consciência da ilicitude. Mas olha só, em relação à aplicação da lei penal, professor, se eu for aplicar a lei penal, eu aplico ela de forma integral, de qualquer forma? Presta atenção, eu vou abrir aqui para vocês o que diz o Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 73. O Estatuto do Índio, Lei 6.001 de 73, no artigo 1º, fala: esta lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los progressiva e harmoniosamente à comunhão nacional. Parágrafo único. Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do país nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas nesta lei. Então, o que diz o parágrafo único do artigo 1º é: eu preciso considerar as condições peculiares do indígena. Ok? Vou aplicar a lei penal? Vou, mas eu preciso considerá-lo como sendo uma pessoa em situação peculiar. Muito bem. O artigo 56 do Estatuto do Índio, ele ainda vai além e traz uma outra questão para a gente em relação à aplicação da lei penal. Ele vai dizer o seguinte: no caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e, na sua aplicação, o juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola. No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deve ser atenuada. Ainda que eu reconheça a culpabilidade dele, eu tenho uma causa, uma circunstância atenuante específica no artigo 56, que vai ser analisado na segunda fase da fixação da pena. E vai atender também ao grau de integração do silvícola. Então, quanto mais integrado, menos eu atenuo a pena. Quanto menos integrado, mais eu atenuo a pena. O parágrafo único traz para a gente uma norma que é de pouco conhecimento da maioria dos estudantes de direito, que diz o seguinte: as penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semi-liberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximos da habitação do condenado. Então tem uma regra específica de cumprimento de pena. E mais, olha isso, no 57, será tolerada a aplicação pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. Então, meus amigos, o artigo 57 permite que as comunidades, os grupos tribais, apliquem penas considerando sua cultura, já considerando todas as suas instituições próprias, né, desde que não revistam, obviamente, caráter cruel ou infamante. Então, eu dou aqui a possibilidade
de que as tribos, né, de que as comunidades indígenas possam aplicar as suas regras próprias, e isso está trazido pelo Estatuto do Índio. Para a gente finalizar a nossa aula sobre aplicação e integração de lei penal, eu trago apenas para vocês uma leitura tranquila e superficial do artigo 10 e do artigo 11 do Código Penal, que vai falar sobre contagem de prazo no direito penal. Apenas para a gente não passar batido, mas que é um tema que não é de grande relevância, não tem grandes discussões. Mas vamos lá. O artigo 10 fala o seguinte em relação à contagem de prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então quer dizer o seguinte, em matéria penal, diferente da matéria processual, o dia do começo inclui-se no cômputo. Então, por exemplo, a prescrição. Prescrição é matéria penal. Se o sujeito praticou o crime hoje, o hoje vai ser contado. Então, o dia do começo inclui-se no cômputo. Eu não começo a contar a partir de amanhã um dia. O um dia é a partir de hoje. É o que diz o artigo 10. Eu fui lá, matei alguém. Data do fato, dia tal. Imagine que hoje é dia 21 de janeiro. Então, dia 21 de janeiro, eu efetuei um disparo de arma de fogo contra alguém. Que dia começa a contar minha prescrição? Dia 21 de janeiro. Porque é um prazo material, é um prazo de direito penal e o artigo 10 determina o cômputo do prazo, o dia do início no cômputo do prazo. Muito bem. O artigo 11 vai falar das frações não computáveis na pena. Também é algo tranquilo, né, pra gente aqui. Ele diz que desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. O que quer dizer o seguinte, não tem meio-dia, né, ou horas. Nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito, o que for fração de dia eu desconto. Eu vou contar os dias certos. E na pena de multa, as frações, no caso hoje, as frações de real e centavos. Não conto centavos. Muito bem? Então é isso, as frações não computáveis da pena. Artigo 12, encerrando a parte de aplicação da lei penal, diz pra gente que as regras gerais do Código Penal são aplicáveis aos fatos incriminados por lei especial, se esta, obviamente, não dispuser de forma contrária. Então, pessoal, o que diz o artigo 12 é: eu aplico a parte geral do Código Penal a todos os tipos penais, ainda que previstos em lei especial, desde que, obviamente, não haja aí uma contradição com aquilo que foi previsto na lei especial. Tudo bem? Então, meus amigos, por hoje a gente encerra. Esse tema a gente para por aqui. Espero que a gente tenha conseguido alcançar tudo. De qualquer forma, se ficar alguma dúvida, é só mandar aqui na nossa plataforma que eu respondo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço.